Deus abençoe. Estamos aqui mais um dia. Estamos aí na reta. Eu não vou falar na reta final porque não existe um final. A gente precisa prosseguir em conhecer sempre ao Senhor, né? E, e hoje nós estamos no dia 29 dessa caminhada de reflexão do livro de Provérbios. Quem Quem tem desfrutado de cada dia, tenho certeza que tem se impactado, tem crescido, sido confrontado, porque a palavra do Senhor ela é um espelho. Eu não devo ler a Bíblia para pregar ou para ministrar, não, não. A palavra ela primeiro se imprime em mim para depois contribuir e servir o corpo de Cristo. Os religiosos, quando eles leem um texto, o que acontece? Quando eles leem um texto que confronta eles não olham para eles olham para as pessoas. Tá vendo fulano de tal assim, porque é Deus falando assim, assim, assim. Só que a palavra do Senhor ela não trabalha com terceiros, ela trabalha com o indivíduo. Então isso que é importante. Vamos abrir a Bíblia. Glória a Deus. Hoje nós estamos no 29. O texto diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Olha só. Olha o nível. Eu vou colocar indivíduo, né, dessa pessoa. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, não tem volta. Então, por isso que é importante, desde o início de Provérbios até aqui, né, o texto está sempre nos confrontando. Olha, ame a repreensão, ame a disciplina. Né? Só que quem não ama a repreensão e a disciplina é porque é amigo de quê? Da ignorância. É amigo das suas próprias fantasias emocionais. Então, o texto está dizendo que quem insiste no erro depois de ser repreendido vai ser destruído. E essa destruição, ela é em vários aspectos. Ela pode ser espiritualmente. Existem pessoas, sabia, que morrem espiritualmente? Morrem. Começa com o esfriamento. Ela esfria, a pessoa esfria, daqui a pouco está morta espiritualmente. Aí já não tem mais apetite para ler a Bíblia, para orar, para nada. E aí sabe como que a pessoa vai conseguir viver? Só de discurso e aparência. Mas não vai. É uma planta artificial, literalmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Bom, esse texto aqui, ontem nós falamos um pouquinho sobre governo, sobre uma mentalidade, uma consciência de cidadão. Não tenha preguiça da palavra política. Não tenha preguiça porque você depende disso todos os dias. No hospital, do transporte público, do colégio dos seus filhos.
Então, como que algo que nós dependemos todos os dias, nós não temos repertório nenhuma consciência para tratar desse assunto? Então, assim, por que o Brasil ele tem essa deficiência de maus governantes? Por causa que o nível de conhecimento e de instrução sobre esse tema na sociedade é baixo. Desculpe, um minuto. Você está bebendo água? Tem que beber água, gente. Então, assim, é, é necessário. Ah, mas eu não gosto. Ok. Você gosta de todos os dias acordar o horário que você acorda para você pegar o transporte público para chegar naquela empresa. O trajeto até a empresa de ida e volta é quase uma carga horária de trabalho. Então não é porque você não gosta que você não deve conhecer, que você não deve entender. Tenha o coração aberto, a mente aberta, o coração ensinável para aprender sobre isso. Tá? O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua riqueza. O que é isso? É um homem que é amigo dos prazeres. E se Deus não tiver misericórdia e o Espírito Santo não converter, não consolar, não trazer a consciência de arrependimento, amigo. E aí traz ruína até para saber aonde? Para casa. E é por isso. Agora, se a mulher for sábia, amigo, aí tem um carvalho, uma árvore carvalho bem forte, firmada nessa casa. Agora, quando se tem uma esposa cansada, eu não consigo, te prepara que o teto vai cair. Porque quando o ímpio governa, o que acontece? A sua casa geme. E, não, mas está falando de governo. Não, está falando também da sua casa. O que é submissão? Submissão é você literalmente acreditar numa visão. Uma visão de quê? Provisão, de cuidado, proteção, de serviço. Então, todas as vezes, e aí nós temos o desafio de mulheres, de homens que às vezes têm o seu esposo, a sua esposa que não é convertido. Se você não tiver enraizado na palavra, os atos dessa pessoa vai despencar na sua cabeça. Por quê? Porque a omissão ela é um pecado. Tá? Você já viu alguém se dar bem? Pessoas que são. A Bíblia diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que amor é esse, gente? Ou seja, dentro do coração dessa pessoa não existe amor a Deus. Por quê? Porque ele é amigo. A Bíblia vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. E eu vou te falar, dura coisa é se posicionar e estar nesse lugar. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Ou seja, se Deus não intervir, né? Ou se a justiça não intervir hoje nas contas públicas
do nosso país, nós vamos viver aí um desafio econômico aí nesses próximos meses. Então, e isso não é apenas a nossa realidade. Quem escreve esse texto aqui, ele viu muitos reis. Muitos reis. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Adula. Adular é diferente de honrar. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. A não ser que tenha algum interesse por detrás. Algum interesse de ganancioso para avareza, para mamon, para idolatria. Tá aqui. Os justos levam em conta os direitos dos pobres. O que é justo? O que é correto? Agora o ímpio não. O ímpio ele só quer literalmente aquilo que é de benefício para ele. Se você vê um ímpio servindo uma população ou alguém, pode contar no tempo e anota a data. Que o interesse vai se revelar bem mais na frente. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os íntegros e procuram matar o homem reto. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O que é dominar-se? É você ter o governo das suas emoções. É você aprender que nem tudo que a sua alma fala, você vai concordar com ela, porque tem um crivo e um princípio que se chama consciência e princípios da sua consciência que faz o filtro das suas emoções. Eu sempre digo que existem pessoas que ouvem as suas almas e acham que é Deus falando. E por que nós descobrimos se é Deus ou sua alma? Porque tudo que Deus fala resiste ao processo do tempo. Agora, o que a alma fala? Se o tempo mudar, aquilo que a pessoa falou também muda. Por quê? Porque foi a alma. Então, assim, o fruto, o resultado, demonstra se a fonte é de Deus ou se a fonte é da alma. Se a fonte for da alma, é perecível. Rapidinho descarta. Não demora nem 15 dias, descarta. Já está em outra coisa. É porque Deus falou, Deus falou. Aí, de 15 em 15 dias, Deus fala uma coisa. Mas por quê? Porque está ouvindo suas emoções. E quem ouve a Deus silencia sua alma. Quem ouve a Deus, quem busca a Deus, silencia suas emoções. Tem governo sobre suas emoções. Para o governante que dá ouvido às mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Olha isso. O que o texto está dizendo? Hoje, o que torna um governante ruim é a sua assessoria. Vou colocar. O que faz um prefeito ser acessível, estar sempre disponível? O secretariado e seus assessores. Quem eram os conselheiros de Salomão? Aí depois Salomão vai lá e tem um filho. O que o filho dele faz?
O filho dele vai falar assim: olha, todos aqueles que eram conselheiros do meu pai eu não quero. Agora quem será os meus conselheiros vai ser os meus amigos. E aí ele foi ouvir os conselhos dos seus amigos. O que aconteceu? O povo se revoltou com ele. Foi um reino assim muito, muito rápido. Então, para que os governantes que dão ouvido a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Por quê? Porque o ouvido dele está atento a quem? A quem ele confia. Então deixa eu te explicar. Quando você ouvir alguma coisa, procure discernir o que você está ouvindo. Não importa. Peraí, será que é verdade? Deixa eu parar para pensar. Não seja uma resposta espontânea, porque assim, essas respostas espontâneas para acreditar no que o outro fala é comportamento de gente imatura. É mesmo? Meu Deus. Não, ó, calma. Tem que avaliar essa informação primeiro. Tem que verificar essa fonte. Isso é sabedoria. E não tomar juízo a partir de alguém que ouviu falar, não tem certeza, mas está dizendo. O texto continua. O pobre e o opressor têm algo em comum. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Ou seja, o pobre e o opressor são beneficiados com uma graça chamada o quê? Vida. Por quê? Porque o sol, o Senhor, ele dá para quem? Para os justos e para os injustos. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Pensa. Hoje na sociedade, o que acontece? Um adolescente cometeu um crime, assassinou, enfim. E aí o que o ECA diz? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer. Ó, essa criança, ela não pode responder como um adulto porque ela é criança. Então ela vai ser tratada como um menor infrator. Ok. Então vamos lá. O menor de idade ele não pode ser responsabilizado por um comportamento de adulto que ele teve, que é tirar a vida de alguém. Então, não pode responder como adulto. Correto? Correto. Porém, a criança ela não pode responder como adulto em um crime de adulto, porque ela é adolescente, ela é criança. Mas uma criança pode decidir mudar de sexo ou não. Na verdade, mudar de sexo não existe. Né? Não existe. Cientificamente, geneticamente, biologicamente, não existe. Isso não existe. Por quê? Os hormônios, não tem óvulo, não tem nada. O Criador ele é extraordinário. Só que o que eu estou te dizendo é o seguinte: aqui, esse menor vai lá e tira uma vida porque provavelmente não teve uma família, não teve uma estrutura. E aí ele vai lá e faz aquilo que ele entende que é correto. E aí não pode responder como adulto. Ok, mas para decidir o que ele faz com o corpo dele, ele pode. Ou seja, isso são contradições.
E eu estou te falando literalmente da nossa Constituição. Imagina, se o adulto entregue as suas emoções, ele já é perdido. Imagina uma criança. Entende? Então, a criança entregue a si mesma e envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. É questão de tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Não se desespere quando você vê uma injustiça feita por um ímpio, feito pelo tolo, feito pelo insensato. Não se entristeça, só anote a data. Só anote a data. Tá bom? Porque o choro vai ser amargo. Só que assim, é o texto que nós lemos. Que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. É isso. Quem rejeita a repreensão vai ser destruído. Tem um prazo de validade. Isso é um princípio que Deus coloca na terra, na vida. Discipline o seu filho, e estes lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Olha, discipline o seu filho, e este lhe dará paz, e ele trará grande prazer à sua alma. O que é disciplina? É confronto, é instrução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha o futuro de um filho que não foi instruído, não foi confrontado. Não teve uma, um relacionamento da mãe, do pai. Olha o futuro. Você pode olhar, ó. Ou é cadeia, ou é morte, ou é dependência química. É um tanto de coisa. Por quê? Porque o ser humano, quando ele não se sente amado, ele busca fugas para se sentir amado. Ok? Uma pessoa que bebe demais, é porque ela está buscando ali uma forma de se sentir melhor, de se sentir aprovada, de se sentir aceita. Por que alguém vai lá na boca de fumo e pega um crack e fuma? Para fugir de uma dor, para fugir de uma realidade. Se a casa não é um lar, ela vai ser o motivo para quem está ali fugir para fora e buscar amor fora, buscar ser amado fora. E esse é o risco. Porque para destruição o mundo abraça. Entende? Para perdição as trevas abraçam. Então, o que isso nos ensina? Que você precisa se relacionar mais, amar mais, gastar mais tempo na mesa, olhar mais no olho. Mas isso é para quem quer, para quem está disposto e para quem quer pagar o preço. Porque esse processo de aliança não é para crianças imaturas, não é para meninos emocionados ou meninas carentes, não, é para alunos que querem crescer e têm um coração ensinados para literalmente serem desenvolvidos. Caso contrário,
Pode olhar, vai entrar ano e sair ano, o diagnóstico, o repertório vai ser a mesma coisa, a mesma luta, a mesma luta. Se entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, a pessoa vive a mesma coisa. Lar são pessoas. E quando a pessoa não se sente amada nessas pessoas, nesse lar, ela vai buscar ser amada nos prazeres da vida. Ela vai se sentir honrada na roda de um pagode, na roda de um funk. E não é com aquele discurso, nossa, mas eu fiz de tudo. Então, quando se perde o controle, é você entregar para quem tem todo o controle, que é o Senhor. Mais nada. Mas é olhar para dentro e falar onde eu errei, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, aonde eu falhei. Caso contrário, a culpa sempre vai ser do mundo, dos amigos, de Ciclano, de Beltrano. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Por quê? Porque tem uma mentalidade de escravo. Deixa eu te falar. Como que você vai falar de governo com alguém que tem uma mentalidade de escravo? Como que você vai ensinar, você vai se comunicar, vai tratar uma pessoa como filho de Deus, sendo que a mentalidade dela é de escravo de Deus? Eu já sofri muito por isso. Porque quando eu olhava uma pessoa que é escrava na mente, sabe? É, não sabe a identidade que tem em Deus, não sabe a identidade que tem na Bíblia, não sabe a identidade que tem na sociedade, não sabe a identidade maternal que tem, não sabe a identidade como esposa, não sabe a identidade como esposo. Sabe o que eu fazia? Eu falei, não, então eu vou tratar aqui ao contrário do que essa pessoa é, para a pessoa ser constrangida e buscar a transformação. E o que eu descobri? Não deu certo. Então, o que eu faço? O, essas pessoas que têm uma mentalidade de escrava, eu vou precisar mostrar para ela que os comportamentos dela é de acordo com o escravo. E se continuar com esses comportamentos, os resultados vai ser de um escravo. Então o Senhor ele colocou o quê? Você como filho, herdeiro. Só que você, para ser herdeiro do Senhor, você precisa ter um processo de maturidade. O que o texto vai dizer? Se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo, mesmo que seja senhor de tudo. O que está dizendo? Não adianta você ter uma herança e não ter maturidade para acessar. Salomão vai dizer o seguinte, acredito que em Eclesiastes, eu vi muitos príncipes andando a pé e muitos escravos andando a cavalo. Mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todo mundo conhece esse texto, mas ninguém aplica esse texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Se não mudar aqui, amigo, nada muda. Se os comportamentos não mudar, se o vitimismo continuar, a culpa é das pessoas, a culpa é do Brasil, a culpa é do governo, a culpa é de Ciclano, a culpa é do pastor. Não assuma sua responsabilidade. Quando você tiver uma autorresponsabilidade, você vai começar a ministrar cura e não ministrar doença. Por quê? Porque se você ficar olhando para o mundo só tem doença para te dar, só tem doença para transmitir. Quais doenças? Depressão, ansiedade,
insatisfação, ingratidão. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Isso aqui, isso aqui serve para quem? Para os emocionados, que quando tá alegre, tá feliz demais, promete o que não dá conta de cumprir. Porque se precipita na empolgação. Entende? Tem uma frase que diz assim: quando você estiver muito nervoso, não decida nada. E quando você estiver muito alegre, não prometa nada. Tem gente que quando é emocionado, coloca até Deus no meio para prometer alguma coisa, mas depois não dá conta de cumprir. Por quê? Porque se emocionou. O escravo mimado, desde pequeno, no fim se tornará insolente. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Olha isso. Você já fez essa pergunta? Você é orgulhoso? Em qual área? Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Existem pessoas que são humildes na fala, na aparência, mas é a síndrome de Satanás. Que isso? Vou te provar. Satanás, antes de se tornar Satanás, ele era o sinete de perfeição do céu, querubim ungido. A aparência dele era de querubim. A aparência dele era fantástica. A comunicação dele era de adoração. Era de reconhecimento ao Senhor e à sua soberania. Mas o texto vai dizer que ele dizia no teu coração. E ele dizia em seu coração. Era uma conversa silenciosa, no seu coração. A imagem dizia uma coisa, a aparência dizia uma coisa, a comunicação dizia uma coisa, as palavras diziam, mas o coração dizia totalmente o contrário. Não se iluda com aparências de caridade. Você tem que sondar os corações. Tá, mas como que eu sondo? Comportamento. Os comportamentos revelam o coração. Os comportamentos das pessoas, eles revelam o coração que elas têm. Não é na fala, não é na aparência. Não. É nos comportamentos. Aí você vai pegar a aparência, você vai pegar a fala da pessoa e vai comparar com os comportamentos daquela pessoa. Aí você vai ver que é contraditório. Se é contraditório, não está servindo a Jesus, não é obediente à palavra. E o futuro é o quê? Catastrófico. Em todas as áreas, na família, no casamento, na vida, no ministério, no espírito, na alma. É perigoso ficar maluco no final da vida e ficar no manicômio. E viver de medicamento. Porque não se submeteu a um processo. E se você vê isso, se você tiver um coração orgulhoso, agora já procure, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente, eu quero me quebrantar diante do Senhor. Caso contrário, a loucura espera. Porque todo orgulho disfarçado de humildade, vai terminar como Nabucodonosor.
Lembra do rei que ficou louco? Se tornou um animal por causa do seu orgulho? Pessoas que com seus orgulhos acham que podem decidir qualquer coisa em suas espiritualidades individualistas, vão se tornar animais na Terra. Estou te falando da Bíblia. Um homem que deu lugar ao seu orgulho, não quis ouvir a Deus, não quis ouvir as repreensões, não quis ouvir os conselhos. O que aconteceu? Deus falou: olha, a partir de hoje, você vai comer capim, você vai viver como um animal, para você entender quem sou eu. Isso é a Bíblia. E é por isso que o seu coração tem que estar sempre aberto, ensinável. Orgulho é uma parede de concreto cheio de ferragem que você tem que destruir com toda a sua força, porque você não domina e cria uma fortaleza em você e te torna inacessível das pessoas que precisam te curar, te servir, te amar. O cúmplice do ladrão odeia a si próprio. Mesmo sob juramento, não ousa testemunhar. O temor aos homens gera cilada, mas quem confia no Senhor está seguro. Querido, não tem como você amar a Deus e ter comportamentos do diabo. Porque quem ama a Deus obedece às instruções do Senhor. Quem ama o Senhor tem um coração ensinável para aprender com tudo que Ele colocou aqui na terra para nos ensinar, que é a palavra. Hoje nós estamos vivendo uma geração que cada um lê a Bíblia e interpreta de acordo com a sua alma, de acordo com as suas necessidades e carências. Não tem um princípio nem básico para se interpretar a Bíblia. Não tem nenhum conhecimento básico para interpretar. E as pessoas acreditam que elas têm autoridade para definir interpretações e regras da vida. Então, deixa eu te falar. Quem segue a Cristo tem um coração ensinável, submisso, obediente. É forte. É resistente. É inofendível. Você precisa estar pronto, preparado, com o coração disponível para se assentar no lugar onde o Senhor quer que você se assente. E é confronto, a palavra dos... Ah, mas eu não estou gostando porque está me ofendendo. Se está te ofendendo, o sintoma já está de negativo, que algo que você precisa curar. Nossa, mas está me machucando. Peraí, então você tem que olhar essa dor e falar, tá, por que está doendo? Se está doendo é porque tem orgulho escondido aí. Então deixa eu tratar. Ah, mas eu discordo. Meu filho, está discordando da Bíblia. Quem resiste à repreensão é quem? A única pessoa que só fala o que você quer ouvir é Satanás. Só ele vai concordar com você 100%. Deus não vai concordar, a palavra não vai concordar, a autoridade que o Senhor constituiu na igreja de Cristo, que são pastores, sacerdotes, não vai discordar, porque existe uma régua, e a régua não é a lente do líder, a régua é a Bíblia. Então a ótica do líder é a partir do que está escrito. Ou você acredita que o líder e o pastor, o profeta, seja ele o que for, ele vai olhar para as pessoas e vai falar assim, não, porque eu sinto que... Não. Peraí, esse comportamento está escrito onde, essa Bíblia? Na Bíblia está escrito onde esse comportamento? Está aqui. O que a Bíblia diz? Isso já aconteceu muitas vezes comigo.
De eu querer chegar e, sabe, e abrir meu coração para mostrar a verdade para aquela pessoa. E aí eu olho para a Bíblia. Eu falo, ok, deixa eu discordar das minhas emoções. Por quê? Porque eu sou tentado, você é tentado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que discordar da sua alma e partir para o que está na palavra. Enquanto você tiver alma na terra viva, você vai ter tentações para discordar dela. Aprenda a discordar das suas emoções. As suas emoções é inimiga do seu propósito. As suas emoções é inimiga do seu crescimento em Deus. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Aguarda no Senhor. Ah, eu sofri uma injustiça. É mesmo? É. Você é fiel ao Senhor? Sim. Anote a data. Anote essa data, porque eu vou te falar. Se tem uma coisa que Deus detesta, é quem age com injustiça com quem é fiel a Ele. Com quem obedece a sua palavra. Com quem paga o preço no seu chamado. Os justos detestam os desonestos. Já os de caminho reto são detestáveis aos ímpios. O ímpio te ama, se você é filho do Senhor. O ímpio, você acha que o ímpio te ama? Você acha que o ímpio ama a igreja? O ímpio ama a obra do Senhor? Por que será? Porque se sente confrontado com a verdade. Ok, mas o que eu vou fazer com a minha esposa que que é que é ímpia? Continuo orando e pedindo a Deus misericórdia, para que ele não seja destruído, para que ela não seja destruída antes de se arrepender e o Espírito Santo fazer a obra da salvação. É muito sério. A obra do Senhor não é para quem está brincando no parquinho de diversão da vida. E é por isso que Deus está sacudindo a igreja brasileira. Para quem está achando que a igreja é uma diversão, as pessoas que só caminham por cargos, as pessoas que só caminham por um microfone, as pessoas que só trabalham por interesse, e quando o interesse acaba, elas morrem espiritualmente. Fique tranquilo que Deus está sacudindo a igreja brasileira. E eu não sei na sua cidade, mas se prepara, Deus vai sacudir cada canto do Brasil, porque o Senhor ele quer sacudir para a partir desse processo ele trazer o avivamento para o Brasil. Então se posicione, diga: eis-me aqui, eu quero fazer parte disso, eu quero consertar o que precisa ser consertado, eu quero ajustar o que precisa ser ajustado. Ah, não, eu não quero ajustar nada, eu tenho minha vida com Deus no secreto. Eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de igreja, eu não quero. Amém. Você é livre para isso. Mas te prepara, porque o telhado vai voar. E se for laje, a laje vai cair. Porque Deus, ele não colocou uma arma na nossa cabeça para nós dizermos sim para o chamado. Quem disse sim fomos nós. E a Bíblia vai dizer que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso é procedência maligna. A Bíblia vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é digno de nada. Então, se você disse sim para Jesus, suporte, aguente.
Você não está sozinho. Existem 7.000 ainda. E os fracos serão destruídos, vão para a lona. Se não se arrependerem, serão destruídos. Agora, se se arrependerem, serão transformados. Anote isso. Anote isso. Por quê? Porque o Senhor tem compromisso. E Ele vela pela sua palavra. Amém? Então se posicione, avance, crie raízes, levante a cabeça. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração o que é necessário mudar em você. Porque esse processo de provérbios não é mudar em ninguém, é mudar literalmente você. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e você que está nesse processo, se prepare, porque o Senhor vai te surpreender esse ano. Amém? Um abraço. Até amanhã, querendo Deus.